Vamos iniciar o nosso debate, um passe livre. Cada um fala o que quiser, não tem roteiro, não tem pauta, não tem nada. Para nós analisarmos a questão da República, eu acho que nós temos que ver dois aspectos. A questão que nós estamos vivendo, que é a realidade nossa. A República enquanto conceito e a República enquanto fenômeno histórico. Como é que ela surgiu, por que ela surgiu e como ela se manifesta hoje no Brasil e no mundo, né? Eu acho que com esse enfoque nós poderíamos fazer. Nós temos aí um longo caminho a percorrer. Calma. Então vamos tentar uma pinceladazinha para começar. Ora, para nós podermos compreender o conceito de república, nós temos saltar aos iluministas franceses. Saltar o quê? Aos iluministas franceses. Porque quem de fato concebeu esse conceito de forma precisa foi Rousseau. Né? E o que Rousseau dizia no seu livro Contrato Social? É que os homens, num determinado momento, eles tinham que enfrentar uma situação que era a agressão externa. Podia ser da fera e podia ser de outro estado, de outra comunidade, né? E ele só tinha uma maneira que ele conseguia a sua sobrevivência e manter um certo grau de liberdade, que era se associando aos demais. Então, essa associação, você se doa plenamente a ela. Quer dizer, você assume um compromisso integral com o par, quer dizer, com aquele que tem o mesmo direito, seu igual, que é o cidadão. Aí é que aparece o conceito de cidadania. Cidadãos são aqueles que aceitam esse pacto. E eles, então, consolidam esse pacto numa coisa que o Rousseau define como contrato social. Daí o livro dele se chama Contrato Social. Então é o seguinte, o homem era um ser livre, ele podia praticar o que ele quisesse. Aí tem uma grande discussão filosófica para saber se o homem, ao aderir ao Estado, ele estava abrindo mão de sua liberdade. Aí é um conceito fantástico, porque isso abre mão da liberdade, você pode dizer que sim, mas que liberdade que ele abre mão? Ele abre mão da liberdade de tirar a liberdade do outro. É só essa que ele abre mão. Porque o que ele é obrigado a fazer é respeitar a liberdade do outro. Então, a cidadania é exatamente isso. Quer dizer, as pessoas que se reúnem numa sociedade e aceitam a condição republicana, eles passam a ser cidadãos e, como cidadãos, eles têm que se respeitar mutuamente. Então, nesse conceito de cidadão, você estabelece uma sociedade que é baseada sobre o respeito mútuo, né? Mas a sociedade tem diferenças dentro dela. E como é que se resolve essa diferença? Não está no contrato social, está fora do contrato social. Então você tem que criar leis ordinárias, quer dizer, procedimentos ou um regulamento, que são leis, para você regular as relações entre as pessoas que não são... E as classes. Né? Que tem suas diferenças, qualquer que seja elas. Aí você estabelece que o governo pode adotar leis para atender aquelas situações particulares. Aí é que você vai encontrar forma de governo. Dentre essas, tem a forma de governo, que pode ser parlamentar, pode ser presidencialista, pode ser uma democracia de várias naturezas, pode ser o reino, pode ser qualquer coisa. Então tem duas coisas, a instituição republicana e a forma de governo, dentre elas a democracia. Depois nós vamos discutir sobre essa questão. Porque na hora que nós vamos discutir a questão atual, nós vamos chegar à conclusão seguinte.
há uma mistificação, uma mitificação, criar um mito em torno da palavra democracia. E os ideólogos do liberalismo utilizam esse mito para destruir o conceito republicano e a instituição republicana. Porque a instituição republicana garante a igualdade de direitos, enquanto a democracia não. A democracia só trata das diferenças. Embora a etimologia é enganosa, então. É enganosa. Demos e cracia seria o governo do povo, seria o povo participando do seu governo. Inicialmente, eles eram considerados o povo. O conceito foi deles. Não, claro, era daquele grupo. Aquele grupo que era o povo. O outro era não povo, seria o escravo, o homem. A República, enquanto conceito institucional, ela nasceu realmente nas ilhas gregas. Do ponto de vista histórico, como é que surgiu? O porquê que surgiu? Depois que o homem se organizou, a humanidade se organizou em tribos e em estados, o governo geralmente era tirânico. Quer dizer, vamos definir bem o que é tirania. Onde um mandatário não obedecia nenhuma lei pré-estabelecida, ele que fazia a lei, como ele bem entendesse. Isso que é tirania. Por isso que existe, às vezes, na história, o bom tirano e o mau tirano. Né? Bom, mas por volta de 1200 a.C., houve um fenômeno chamado Revolta dos Povos dos Mares. Havia alguns impérios que já tinham se imposto antes, e naquela época existiam impérios que estavam se impondo, como, por exemplo, os Mitanni e os egípcios, a Síria, na região onde imperava a nossa civilização ocidental. Todo o Mediterrâneo e no Oriente Médio. Bom, o que foi isso? Talvez tenha ocorrido algum fenômeno climático que produziu a fome e as populações migraram de forma atabalhoada ou não, porque algumas tribos tinham exércitos poderosos e foram fazendo tábua rasa de tudo que encontraram, porque é questão de sobrevivência. Não era uma batalha para ganhar, porque ou ganha ou está morto, porque vai morrer de fome. Né? O que aconteceu? Os impérios que estavam lutando ali, eles todos recolheram, quer dizer, praticamente acabaram os impérios enquanto potência dominadora de outros territórios. Naquela época, havia uma luta desenfreada ali por controle daquela região. Então, o que aconteceu? É que os fenícios herdaram o comércio do Mediterrâneo. E os fenícios, que eram os que estavam mais bem organizados, e eles sempre tiveram uma boa defesa das suas cidades, que eram portos, eles tomaram conta da navegação. Eles tinham madeira para fazer os barcos. Né? Como eles eram um centro comercial e tinham todas as informações que vinham de todas as partes, eles difundiram aquelas informações pelo Mediterrâneo. Então, os povos daquelas ilhas e das costas do mar Mediterrâneo foram muito bem informados sobre as coisas que se falava no mundo, as ideias que eram criadas ou eram praticadas pelo mundo afora, naquele mundinho, mas que na época representava muita coisa. Bom, dentre elas veio a cidade-estado. Mas a cidade-estado que imperava, que nasceu na Suméria e que imperava naquela região, era administrada tiranicamente. Enquanto esse povo que recebeu essa informação da cidade-estado eram camponeses, ou melhor dizendo, fazendeiros, porque eles tinham pequenas propriedades e viviam daquilo. E num determinado momento, que a história não registra, algum daqueles povos resolveu se organizar para se defender dos outros.
e criaram a chamada república, que é a res pública, a coisa pública. Então, aquelas pessoas se reuniam, geralmente eles habitavam uma ilha, ou uma planície, ou uma encosta, ou uma região que tinha frente para o mar e atrás tinha montanhas, regiões bem definidas. Eles tinham uma certa privacidade. Eles podiam se desenvolver autonomamente. Isso é que é importante. E durante muito tempo, com esses impérios recolhidos, houve liberdade. E essa liberdade permitiu a República. Né? A República foi fundada por proprietários de terra. Essa questão é muito importante para você ver como é que ela evoluiu. Né? E é por isso mesmo que, quando ela chega na Grécia, com a Grécia já uma civilização, você verifica que os cidadãos da República representavam cerca de 1/3 da população só, que eram os proprietários de terra. Eram os homens, os homens proprietários de terra. Livres e proprietários. Quer dizer, as mulheres estavam fora e estavam fora os estrangeiros, os artesãos, aqueles que não eram proprietários. Depois, com o tempo, foi se agregando mais pessoas que praticavam outras atividades. Breve intervenção, se você permitir. Guardem bem essa informação pelo seguinte: eram cidadãos proprietários, portanto, não era o povo comum, eram os homens livres. E este princípio permaneceu e permanece ainda até em alguns países. Isto é, no Brasil, por exemplo, até em 89, com a nossa República, só quem votava era cidadão proprietário e, dependendo da propriedade, maior ou menor riqueza, ele só votava ou no município, na província ou no império, quando era o voto só o rico, era de qualidade. É de qualidade. Qualidade econômica. O voto que era dado apenas aos contribuintes. Na Europa, depois da queda do Império Romano, ela surgiu das cidades-estado do norte da Itália. Eles tinham contato com o mundo grego e romano e tinham toda uma relação com todo o Oriente Médio e todo o Mediterrâneo, pelo comércio, e descobriram que a melhor forma deles se organizarem era da forma republicana. No caso, os senhores de terra e os comerciantes. Naquele momento, nas cidades-estados, sobretudo Veneza, o que predominava era o comércio, baseado na navegação, o comércio internacional até. Não existia uma nação no nosso conceito de hoje, existiam cidades na Idade Média, cidades-estados, depois a nação foi sendo criada. E reinos bárbaros, eram reis de tribos bárbaras que dominavam uma certa região. A nação veio depois. A nação como nós concebemos hoje. Né? Então, nesse período, o capitalismo se formou e se expandiu, a burguesia enriqueceu e reivindicou o poder. Antes dela ter o poder próprio, ela participou do poder dos reis absolutistas. Quando houve a ruptura do sistema feudal, uma questão econômica, falência, não havia nada para substituir aquele reino baseado no feudalismo. Então, o que aconteceu foi a centralização do poder na mão do rei, o absolutismo. E a tensão com a burguesia foi crescendo na medida que a burguesia se enriquecia. E na medida também que eles, enriquecendo e tendo uma certa cultura, o Estado, precisando da atividade deles, contratou-os para a administração. Eles participando da administração, eles formaram uma classe poderosa. E essa classe poderosa
influenciou na política. Onde a burguesia assumiu o poder primeiro foi na Inglaterra, na Revolução Inglesa, que não foi feita por ela, foi feita pela população revoltada, comandada por Cromwell, que era um líder religioso. Depois, o Cromwell faleceu, não havia estrutura no Estado, não havia Constituição. O Cromwell era um tirano, tirano no sentido legítimo da palavra tirano, não é que ele fosse mau, ele era um cara até que governava para o bem comum. Esse era o lema dele. E o povo o apoiava. Como não havia uma Constituição, ele deixou o poder para o filho, e o filho não teve condição de tocar o poder. Então veio uma outra revolução, que é uma revolução, o retorno, a restauração da nobreza com o apoio da burguesia. Já naquele momento, a burguesia industrial. Na segunda metade do século XVII, 1600. Primeira Revolução. Então aconteceu a Revolução Inglesa e ela foi uma revolução onde a burguesia assumiu o poder. Foi a primeira vez que a burguesia assume o poder. Bom, depois disso vem a Revolução Americana, que foi antes da Revolução Francesa, que foi feita pelos colonos ingleses, na sua grande maioria, que moravam na América. Era uma classe de comerciantes e sobretudo, de fazendeiros. E eles, então, implantaram a República. Mas implantar uma república, o governo inglês também era republicano. Era uma monarquia constitucional. Enquanto o governo americano foi a primeira república como nós conhecemos. A república concebida pelos ingleses é uma república baseada na doutrina liberal. A república concebida pelos americanos também na doutrina liberal, mas com uma influência de uma doutrina iluminista que tinha tendências socializantes. Não era uma doutrina socialista. Por exemplo, os americanos tinham uma Constituição mais avançada do que a Constituição inglesa. Mas quando você compara a Constituição americana com a Declaração dos Direitos Humanos da Assembleia Nacional Francesa, logo depois da queda da Bastilha, você verifica que a Declaração dos Direitos Humanos é muito mais avançada que a Constituição americana. É verdade. Então, aquilo ali já definia uma luta ideológica entre as correntes que defendiam a liberdade para todos e a corrente liberal que defendia uma liberdade diferenciada, maior para a burguesia capitalista e menor para os outros. Porque como você vai impor uma disciplina e impor uma forma de exploração do trabalhador se ele tem a mesma liberdade que você? Esse é o raciocínio do liberal. Então tem umas nuances aí que dizem respeito aos conceitos republicanos entre as correntes, vamos dizer, socialistas e trabalhistas e a corrente liberal. Você vê que a declaração da americana, ela ressalta a liberdade, mas de uma forma genérica. A Declaração dos Direitos Humanos da Revolução Francesa, ela precisa os direitos. Ela leva a liberdade mais longe, porque, na verdade, o liberalismo, que era a doutrina que se formou no início do capitalismo e que deu forma a modo de produção capitalista e em seguida a sociedade que ele criou, a liberdade é diferenciada. Hoje, isso se repercute de uma forma brutal, desumana,
onde a liberdade do dinheiro é maior do que a liberdade do cidadão. Claro. Estapafúrdio. Isso é o cume dessa contradição. Igualdade é uma ficção. Concomitantemente com a Revolução Francesa, na Inconfidência Mineira. Os inconfidentes mineiros eram pessoas do mais alto nível intelectual. Tiradentes era talvez o menos intelectualizado, porque ele era um militar e não era um militar oficial. A grande sensibilidade humana, né? Ele era um homem avançado e ele tinha lido coisas também, ele não era analfabeto. A Inconfidência foi destruída com a Devassa. A Devassa foi um processo que se fez em cima dos inconfidentes, que aplastou qualquer possibilidade de revolta, inclusive estigmatizando os descendentes. Até a quinta geração, parece. Né? Dos inconfidentes e estabelecendo uma repressão contra qualquer pessoa que se manifestasse contra o poder real. Não prosperou no Brasil a República exatamente por causa da chegada da família real. O Brasil se transformou em sede do Império. E sendo sede do Império, não prosperou a independência. A independência é como se o governo é aqui, nós é que comandamos o Império português. Daí vem uma independência do Brasil através da família real portuguesa, os Orleans e Bragança, com Dom Pedro I. Então vem o processo da República, ele vai fluindo dentro do Brasil e emergindo de uma forma clandestina, e ele se manifesta mais fortemente na Revolução Farroupilha, entre 1835 e 1845. E a primeira manifestação assim contundente, que não deixa dúvidas, da questão republicana na Guerra Farroupilha, foi a libertação dos escravos. Porque os revolucionários Farroupilha libertaram todos os escravos. E deram a eles a possibilidade de participar da luta. Ou foi a primeira deram a eles libertação, a possibilidade de participar da luta, conquistando a sua liberdade. Esse processo político e institucional marchou concomitantemente com um processo econômico. Então, o governo do Dom Pedro II, ele aconteceu no momento em que a Inglaterra dominava o comércio, a navegação e o comércio no mundo, e exportava locomotivas. O negócio, estrada de ferro, melhor dizendo, o negócio da Inglaterra é exportar a estrada de ferro. Criou um sistema bancário poderoso, que financiava essas ferrovias, e espalhou a ferrovia para o mundo afora. Essas ferrovias tinham duas finalidades. Uma, combater a crise do sistema capitalista. Porque quando você vende a ferrovia, você adquire um mercado de reposição, né, que é permanente. E o transporte não é mercadoria. O que a ferrovia produz? É um serviço, não é mercadoria. É um serviço importante. Não concorre com as mercadorias produzidas pelos ingleses. Os ingleses continuaram exportando mercadoria. E, ao financiar as ferrovias, eles submeteram os países, sobretudo o Brasil. E a Inglaterra foi tomando conta disso aqui. Ao mesmo tempo, o país crescia, se fortalecia, o Brasil, e foi surgindo uma burguesia no campo e na cidade. A escravidão existia ainda e era a fonte principal do lucro dos grandes latifundiários, da cana, do café. No gado não prosperou muito, porque o gado precisava de pouca mão de obra. E foi havendo uma articulação política
com o surgimento de uma ou outra oficina, tal. Ali começou um artesanato, oficina de fundo de quintal, até que nos anos 60, de 1860, um pioneiro aí, Mascarenhas, resolveu fazer uma fábrica de tecido. Bom, ali criou-se uma burguesia. Aquilo espalhou pelo país. São Paulo era o país mais rico, era o estado mais rico. Ele, então, difundiu a indústria. O exemplo estava ali, dava certo, eles começaram a fazer. E a indústria em São Paulo começou a crescer também, e no Rio de Janeiro, e por toda parte. Criou-se uma base social para um salto de qualidade institucional, que seria a implantação da República. Já havia ideologia republicana circulando. E os militares eram um centro dessa ideologia. Bom, os militares, o que eles fizeram? Houve a questão fundamental do avanço da ideia republicana foi a questão da escravidão. Há uma contradição entre a produção industrial capitalista com a escravidão. O capitalismo precisa do trabalhador livre para ser empregado. Então, e ele desonera. O capitalista mora nas cidades. Ele não tem como criar uma senzala, né? E o que aconteceu? Essa contradição, você somou aqui os interesses dos industriais nascentes, da indústria nascente, com os interesses dos barões do café, com os interesses dos usineiros do Nordeste. Naquele tempo nem era usineiro, era senhor de engenho. E os próprios exportadores, porque eles estavam amarrados à Inglaterra. Houve uma luta muito grande entre o governo brasileiro e a luta. E o Dom Pedro II foi cedendo. Quando ele viu que ele estava preso à Inglaterra, e sobretudo quando aconteceu a Guerra do Paraguai, que ele estava amarrado pela Inglaterra, ele começou a dar corda à industrialização. E adotou a ferrovia como modo de dinamização do progresso. Atendeu a Inglaterra, em parte, mas atendeu também os interesses nacionais. O Barão de Mauá fez essa estrada aqui, Estrada de Ferro Mauá, ligando Mauá, o Porto de Mauá, aqui na Bahia, da Guanabara, com Petrópolis. Petrópolis é a cidade imperial. E Dom Pedro foi lá inaugurar a estrada. Aí Dom Pedro vislumbrou que aquilo abria uma possibilidade enorme, que era, e concedeu a estrada União Indústria, que era Petrópolis, Juiz de Fora. Ele, então, criou todas as condições para o desenvolvimento da burguesia industrial. E isso fortaleceu a corrente republicana. Os militares, que tinham uma posição bem definida nesse quadro, sobretudo por causa da ideologia deles, eles eram positivistas na sua maioria. O positivismo é o que dominava a cena. E os primeiros governos republicanos, você pode dizer que o primeiro governo republicano, todos os ministros eram maçons. Todos eles. Então você vê o seguinte, o que é o positivismo? Positivismo considera que o homem é o centro do mundo. E que a divindade é a humanidade, não é um Deus fora da Terra. E a base deles era a ordem, e o objetivo deles era o progresso. Por isso é que está na bandeira brasileira, ordem e progresso. Inspiração. E eles não consideravam a questão social. Eles tinham uma vinculação mais liberal do que socialista, apesar do professor lá, do mestre, do Conte, que foi o criador do positivismo, ser um socialista. Eles, então, se organizaram em torno disso com a bandeira
da libertação dos escravos, que era uma bandeira republicana, mas também burguesa, e conseguiram fazer uma unidade política e derrubar o império. Quando veio a libertação dos escravos, Dom Pedro perdeu o suporte deles, que era o patriciado do proprietário de terra. Então, criadas condições para a liquidação do império.